Graça e paz, irmão. Deus abençoe vocês por esses dias. Vamos cantar o hino 25, né? Vou convidar a irmã Elisângela para reger. E vamos retirar os dízimos e oferta, tá, irmão? Irmãos, olha só, quem trouxe a oferta, né, da classe, coloca na caixinha, tá? E os dízimos no vasofilatos. Hino de número 25. Louvemos ao Senhor. Que grande amor excelso amor que em Cristo nos mostrou, trazido para o Salvador, a vida Parabéns, tá, irmã? Deus te possa abençoar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para ouvirmos a tua palavra, para louvarmos o teu santo nome, para sentirmos a tua presença, Deus. E nesse momento especial te pedimos pela vida da Ana Paula, que completou, ó Deus, mais uma primavera, que a tua serva continue sendo grandemente abençoada pelo Senhor. Ela e sua família, que o Senhor possa concedê-la muitos anos de vida na tua presença, Senhor. Fica conosco nesta manhã, a todos também que aniversariaram essa semana, que o Senhor esteja com eles, abençoando as suas vidas, ó Pai, e fazendo-os prosperar cada dia mais.
agora que vamos ouvir a Tua palavra através da Escola Bíblica Dominical, usa o Teu servo, ó Deus, e que a Tua graça e a Tua misericórdia possa estar sempre presente em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Pastor Cid, destaca a palavra. Bom dia, meus amados irmãos, Igreja Santa eleita do Senhor, santa no sentido de estar buscando a santificação em Cristo, está aí a cada dia se renovando na esperança, em meio à tribulação, que tem a ver com a nossa lição, né? O pastor Celso falava ali sobre questões financeiras, de pessoas que se enrolam e tudo, e eu lembrei do livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico e Pai Pobre. Leiam sobre esse livro, é muito bom. Os irmãos sabem que a gente é formado na área de matemática, e a gente também agora está trabalhando no marketing de multimídia, né? Marketing financeiro, e eu tenho buscado nesse setor, indicações dos melhores indicadores financeiros. E aí a gente está lendo alguns livros. Esse livro é muito bom para quem quer uma orientação financeira. Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Talvez alguém já até conheça. Bom, mas o tema da nossa lição antes de falar do tema, né, falar da irmã Sheila, que ela pediu para que hoje a gente estivesse aqui, seria a lição 9, mas a lição 9 ela mesma vai dar essa lição num outro momento. Ela pediu para a gente fazer então com os irmãos a lição. Então hoje nós vamos estar com a lição 10, né, que tem o título Frutos da Tribulação. O texto básico está lá em Romanos capítulo 5, a carta, né, os Romanos capítulo 5, versículos de 3 a 5. De maneira que nós preparamos ali alguns slides com o próprio texto da revista. Não sei se vai dar para os irmãos lerem, porque eu recortei da revista, colei no PowerPoint, né? Pedi para o irmão botar ali, que ele fica bem familiarizado lá com a revista, uma vez que os irmãos não estão recebendo essa revista, né? A não ser ela digital, e muitos não têm acesso, né, às questões digitais, e às vezes fica sem a revista. Mas também, para quem desejar, a secretaria da igreja pode imprimir as lições, basta pedir, solicitar, e a irmã Patrícia ela faz esse serviço. Então nós vamos estar aí lendo o texto básico da lição, que está lá em Romanos capítulo 5, versículos de 3 a 5. Nós vamos ler juntos, vamos fazer essa leitura juntos. Se tiver como colocar aí também, para que todos possam ler juntos, tá bom? Leiamos. Todos acharam? Quem achou, diga eu vou morar no céu. Já está lá, né? Quem não achou, diga eu também vou. Então vamos todos morar com Cristo. Se bem que não tem muita gente querendo ir morar no céu agora não, né? Tem não, está todo mundo aí no meio da tribulação, né? Estamos vivendo uma tribulação. Covid está aí ainda. Muita gente está achando que a pandemia acabou, mas não acabou não. Tem muita gente correndo risco, nós corremos riscos, temos que estar aí ainda realizando as nossas medidas preventivas. Mas essa tribulação ela tem produzido em nós frutos de esperança. Então vamos lá. E não somente isto,
mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, 3, 4 e 5, texto bíblico. Os irmãos não leram, né? Eu li sozinho. Os irmãos querem ler? Romanos, vamos lá, 5, 3, 4 e 5. Aleluia. Senhor, tua palavra foi lida, que o Senhor, o efeito que o Senhor deseja, que teu Espírito venha produzir em cada um de nós o fruto do teu grande amor, em nome de Jesus. Amém. Então nós lemos aqui o texto base, foi escolhido pelo pastor, ele é pastor, né, o autor, né, Felipe Pinto Lima. E ele conta aqui na lição a experiência de tribulação, segundo ele, a maior tribulação que sua família passou, quando sua esposa foi então acometida de uma enfermidade, e em que ela passou por quimioterapia. Foi um momento muito difícil, mas no final, quando ela não podia ter filhos por causa da enfermidade, o Senhor restaurou a saúde dela de uma forma que ela depois teve 2 filhos, né? E o casal viveu essa experiência, e ele narra essa experiência aqui na lição. Então ele escolhe esse texto do apóstolo Paulo, que escreveu aos Romanos a carta, né? Essa carta foi escrita aproximadamente 57 anos depois de Jesus, né, ter ascendido ao céu. E Paulo, em seu ministério, escreve essa carta que tem um cunho missionário, pastoral, um ensino didático sobre a questão das doutrinas ensinada por Jesus e pelos apóstolos, e sobre o fortalecimento da fé na esperança em Cristo. E ele começa falando da graça de Deus para os irmãos em Roma, que estavam passando por grandes perseguições, tribulações, e eles falavam: Paulo, você pregou e você fala que a gente ia ter vida abundante, e agora a gente está morrendo aí, que vida abundante é essa? Você é louco? E ele escreve aquele maravilhoso capítulo 8 de Romanos: irmãos, nada poderá nos separar do amor de Deus, somos atribulados, perseguidos, somos mortos todo dia, né? Mas nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo. E esse livro de Romanos, essa carta, ela é a carta completa, né? Paulo coloca ali Jesus com o clímax do grande amor de Jesus, do seu grande feito, sua graça, o seu perdão. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, falando do poder do pecado, dizendo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam mais segundo a carne. Então Paulo falou dessa graça maravilhosa para uma comunidade que vivia uma tribulação terrível. E nós hoje, não distante, não diferente, vivemos essa tribulação. Quantos estão passando por tribulação hoje?
né? Todos nós, o mundo está passando por uma grande tribulação. Um vírus minúsculo, né? Muito micro, nanomicro, né? Que ninguém vê, mas que tem aí uma letalidade de nível perigoso e que ceifou aí muitas vidas no sentido de das pessoas não terem resistido. E nós estamos nessa expectativa da esperança de que os cientistas iluminados por Deus possam desenvolver uma vacina que tenha eficácia, dando imunidade a todos nós. E nós acreditamos nisso, a esperança em Deus, que Deus use os cientistas. Então essa esperança é um evento que está ocorrendo dentro de nós. Bom, falando aqui, frutos da tribulação. O que é tribulação? Alguém pode falar aí sinônimo de tribulação, significado de tribulação? Luta, dificuldade. O que mais? Lutas, dificuldades, adversidades, desilusões, dores. Tribulações são eventos, situações que ocorrem na vida de todos nós, nas nossas vidas, e que nos marcam, que faz a gente sofrer, que faz a gente viver experiências doloridas. Então a tribulação, ela pode ser a questão que a gente está vivendo aí do vírus, pode ser uma questão financeira, como disse o pastor Celso, pode ser uma questão de relacionamento, um casamento atribulado, na família, relacionamento de pai com filho, relacionamento de filhos, de irmãos. Então as famílias muitas das vezes enfrentam tribulações dentro do núcleo, do seu núcleo. E como enfrentar essas tribulações? Então o autor, ele vai buscar nesse texto de Paulo que uma coisa vai produzindo outra. Então nós lemos que não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. A gente se gloria no sentido de dar graças a Deus, não de nos gloriar para se envaidecer porque estou passando por um problema. Ou graças a Deus o pneu do meu carro furou, legal. Mas às vezes até tem que dar graça, às vezes o pneu furou ali, né? O pneu furou ali, de repente lá na frente tinha um óleo na pista que o carro ia deslizar e de repente você está trocando o seu pneu ali, aquele óleo secou lá, o sol secou, você passou e nem derrapou com o carro. Então tem coisas que acontecem que a gente deve sempre agradecer, dar graça por tudo, né? Mesmo em meio às tribulações, né? Sabendo que as tribulações produzem a paciência. O que é paciência? Paciência, sinônimos de paciência: saber esperar, tranquilidade, né? Equilíbrio, moderação. O que mais? A tribulação produz isso. E por que produz isso? Porque a gente está no meio ali do problema, e se a gente se desesperar, a gente resolve alguma coisa? Não. A gente tem que manter a calma, um dos sinônimos da paciência. Calma, muita calma nessa hora, né, Denilson? E a gente consegue resolver as coisas. Não pode sair, como o pastor Celso falou, do burro, né? O burro o quê, pastor? Chulo? A gente tem que ser um burro o quê? Não tem que ser burro, né? Ah, tá.
O pastor falou, a gente sai igual o burro chulo, você tem que ser igual o burro que não é chulo. Não foi isso não. Não tem que ser burro chulo nem outro burro. Mas o burro é um animalzinho abençoado, um jumentinho. Jesus andou no jumentinho, foi? Isso aí, entrou em Jerusalém, né? Então, a paciência, ela tem que estar presente no meio da tribulação. Não adianta se apavorar. Não adianta querer resolver as coisas colocando o carro na frente do boi, não é isso? Tem que estar no lugar certo, tem que raciocinar, tem que pensar, tem que refletir. E aí o autor, ele logo na introdução, ele fala da tribulação de sua família, a enfermidade de sua esposa, que foram momentos difíceis, mas eles conseguiram caminhar. Então tem um primeiro slide aí, que o irmão pode colocar para a gente, que ele diz, porque experimentamos tribulações, uma pergunta, né? Ele faz a pergunta, por que experimentamos tribulações? Qual deve ser a nossa postura diante delas? É possível aprender alguma coisa dentro da tribulação? Então logo na parte introdutória ele faz essas 3 perguntas. Por que a gente passa por tribulação? Né? Como viver dentro da tribulação? Dá para aprender alguma coisa? Sim, claro que dá, né? Nós passamos tribulações porque nós somos seres humanos. Nós não somos pessoas isentas de falhas, dificuldades, isentos de ser alvo de enfermidades. Mesmo sendo crentes, cristãos, que tenhamos fé, convicção no poder do sangue de Jesus, no poder de Deus, do Deus dos milagres, do Deus da cura, nós somos seres humanos, né? Nós não somos feitos de ferro inoxidável. Todos nós passamos por tribulações na área da saúde, como falamos, da área dos relacionamentos, área financeira, todas áreas que diz respeito a compras, vendas, aquisição de alguma coisa, até mesmo um sapato. Se você compra um sapato lá e começa a usar, daqui a pouco o sapato está te dando um problema, que sapato atribulado, vou lá trocar. Então nós estamos sujeitos a todos os tipos de problemas que podem gerar tribulações, porque nós somos falhos, pequenos, e por causa do que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando o primeiro casal, esses sim eram perfeitos, não tinha pecado, né? Lembra a música lá da MPB, tudo azul, Adão e Eva no paraíso, né? Mas a serpente foi lá, enganou, o pecado entrou, a maldade entrou. Paulo fala sobre isso nesse capítulo de Romanos, que por um homem entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado é que existem as tribulações. De que se queixa o homem, diz o salmista? Queixa-se dos seus pecados. E aí, por aí o autor vai caminhando. Dá para aprender alguma coisa na tribulação? Sim, dá para aprender. O que os irmãos conseguem aprender numa tribulação? Alguém fala alguma coisa? Experiência. O texto fala da experiência. Paciência produz experiência. A gente vai ficando experiência. E o que é experiência? Quando você lê no cartaz assim, procura-se motorista 3 anos de experiência. Já viu isso? O que são experiências? O que é experiência? Conhecimento, ter vivido, né? As experiências são conhecimentos adquiridos. Conhecimentos são informações que a gente vai adquirindo em forma de aprendizado. E as experiências, elas vêm com as vivências.
Motorista lá que está há 5 anos no emprego, ele já sabe dominar o ônibus, a embreagem, freio, tudo, está acostumado com o trabalho de itinerário, pá, tal, o cara tem experiência. Se pegar um que nunca dirigiu o ônibus, bota aí, você andar de bicicleta, vai lá, dirige o ônibus. Não tem experiência, ele não praticou, ele não adquiriu conhecimento naquela área. Então, a tribulação vai nos fazendo pessoas pacientes e experientes. Já passamos por isso antes. Então, calma aí, tem solução. Né? Nós já vivemos momentos difíceis. Então, vamos com calma. Nós já vimos aqui na Bíblia que a igreja de Cristo, os irmãos lá em Atos, passaram por grandes problemas. Aqui, ó, Paulo está falando aqui do livro de Romanos aqui. Então, Deus sustentou sua igreja. O pastor falou do Deus mandando maná na hora certa, no dia certo, todo dia na hora certa. Deus providencia. Então a gente está na tribulação, a gente está no sofrimento, mas a gente tem que manter a calma, porque o Senhor está presente, e através do seu Espírito é que Ele vai produzir esse fruto da experiência, da paciência. Aí tem o slide do primeiro tópico, né? A tribulação produz perseverança. O que é perseverar? Não desistir, insistir, continuar, dar sequência, prosseguir, tudo isso aí. Se renovar, levantar e dar sequência, isso aí, prosseguir. Determinação, olha aí. Então, perseverar. Sabe aquela experiência que os apóstolos foram expulsar um demônio e Jesus disse, aí eles falaram, Senhor, por que a gente não conseguiu? Não, porque tem caixa que só sai com jejum e oração. Jesus está dizendo, olha, jejum é persistência, né? Você tem que orar, mas você tem que conseguir continuar. Vocês deveriam ter continuado na luta ali, naquela batalha espiritual, perseverando. Paulo fala de perseverar em oração, e o jejum, ele é uma perseverança da oração, é uma oração constante, uma oração que não para. Então, por isso que nós temos que estar jejuando, perseverar no meio da tribulação. E às vezes tem que fazer um jejum por causa de uma tribulação. Davi jejuou, né? Assumiu o seu erro, sua culpa. Então vamos lá, a tribulação, ela produz isso aí, perseverança. Pode colocar o outro slide? A gente quando pensa em perseverar, além de todos esses sinônimos que nós falamos aqui, quando há situações em que a gente pensa em desistir, a irmã falou do levantar, me ver, a gente pensa em desistir diante das dificuldades, a gente pensa em jogar a toalha muitas das vezes, né? Como a gente viu mês passado, tantas lições nas pregações sobre Elias. Elias se colocou dentro da caverna, por quê? Depois de um grande feito, né? Fazer descer fogo do céu. E como é que um homem desse se esconde numa caverna, joga a toalha? Com medo. O medo faz a gente desistir das coisas. O medo nos atemoriza. Ele faz a gente desistir, faz a gente não perseverar, faz a gente não insistir, faz a gente não se levantar. Mas a gente deve ter coragem. Por isso que Jesus sempre disse, olha, não temas, não temas. No meio da tribulação, na tempestade, o que Jesus falou lá para os apóstolos que estavam no barco, os discípulos? Não temas, sou eu que estou aqui. E aí ele vai caminhando, né? Como dito por Benjamin Franklin, um dos líderes da revolução que deu a independência
aos norte-americanos, viver é enfrentar um problema atrás do outro. Viver é enfrentar um problema atrás do outro. É o que isso? Insistência, perseverança. Você venceu um problema, opa, acabou, agora eu estou no paraíso. Não, vai vir outro. Então a perseverança é essa insistência diante dos problemas. Os problemas não param de chegar. Uns são mais intensos, outros mais light. Tirei de letra esse. É como estudar matemática. Lembra da matemática lá? Vamos aprender a equação de segundo grau aqui. O comecinho é mole, né? Formulazinha do Bhaskara. Aí tu vai, tranquilão. X é igual a mais ou menos B. Raiz de delta menos 4ac, né? Sobre 2 vezes A. Pô, isso aí eu decorei, isso aí tá legal. Aí daqui a pouco começa a estudar as raízes, sinal das raízes, os gráficos. Ih, vou jogar a toalha, né? Morri aqui. Insistir, aí a pessoa aprende a insistência, né? Os problemas, eles aparecem pra gente, Deus permite, exatamente para que a gente possa enfrentar e aprender, criar esse fruto em nós, de perseverança, de paciência, de não desistência, de dar sequência. O ponto 2, ele fala: a perseverança produz caráter aprovado, né? A perseverança produz caráter aprovado. Eu dei bastante slide para o irmão, mas acho que por causa do tempo não vai dar. Eu vou ter que pular alguns. O caráter aprovado, lembra daquela música do Logos? O autor até fala sobre ela, né? O nome da música é Espinhos. Senhor, se estou por ti sendo provado, aprovado quero ser agora, né? Tem uma outra música do Logos que fala do obreiro aprovado. Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém, e andar como meu filho andou. Então, no meio da tribulação, esse caráter de aprovado, ele é produzido em nós, porque a gente vai obedecendo os ensinamentos de Deus, os ensinamentos das Escrituras, e andar como meu filho andou. É olhar para Jesus, é olhar para o que Jesus está dizendo: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, eu venci. Às vezes a gente completa dizendo: eu venci e vós também vencereis, mas não tem isso, né? A gente fala na sequência: oh, Jesus venceu, então eu também vou vencer. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci. Olha o que Jesus passou, foi mole para ele, né? O pastor semana passada falou da ceia, um momento difícil para Jesus, né? 3 camaradas, um negou, o outro traiu, o outro não acreditou. E eu estava pensando, o pastor da mensagem, né? O pastor Márcio Simão, o professor Márcio Simão falava, né? Dessa relação da ceia, né? Dos imperfeitos que estavam na ceia. E o legal é que no meio, aquilo ali para o Pedro, aquela negação, tornou-se uma tribulação depois, sabia? Porque Pedro e Tomé teve uma atitude diferente da de Judas, depois do que eles fizeram. Judas se arrependeu? Não. Judas teve remorso, né? Remorso é diferente de arrependimento. Judas não. Mas Pedro, ele teve uma tribulação muito grande. A Bíblia diz que ele chorou amargamente, e ele depois se arrependeu, e nunca mais ele negou a Jesus. Nunca mais ele negou a Jesus, olha só, porque se arrependeu do erro. Morreu crucificado de cabeça para baixo. Olha, não sou digno de morrer igual o meu mestre, cabeça para cima. Pode me crucificar, mas me bota de cabeça para baixo.
E Tomé, que teve o seu momento de incredulidade, sua crise de fé, mas fez uma das declarações mais profundas de fé: Senhor meu e Deus meu. Reconheceu que Jesus era Senhor de sua vida e reconheceu que Jesus era Deus. No meio da tribulação. Então são experiências que tem nos personagens da Bíblia que forçam o nosso caráter. O caráter de Pedro foi mudado, o caráter dos apóstolos. Então a tribulação, os momentos difíceis, eles fazem com que a gente melhore nossa relação com Deus. São momentos de tensão, mas que nos ajudam a seguir. Eu vou para o slide que está com o númerozinho 5. Tem um slidezinho aí que está com 5. Se temos que experimentar, está falando da tribulação, né? Se temos que experimentar, ao invés da vitimização, ou seja, de culparmos algo ou alguém, que possamos nos alegrar e, portanto, empenharmos-nos para que, através das tribulações, cresçamos em perseverança. Não é se vitimizar. Pedro, esse exemplo é muito bom. Pedro poderia se vitimizar quando negou a Jesus, né? Claro que eu neguei. Tu acha que eu ia falar? Eu ia morrer também. Eu ia morrer. Se eu falo ali que eu conhecia Jesus, ali no sinédrio ali, na porta ali, eles iam me pegar e iam me crucificar também. Não adiantou alguma coisa, foi crucificado depois, né? Mas aí ele foi crucificado agora por amar ao mestre, não por negar ao mestre. Ele não botou culpa em ninguém. Tomé também, quando Jesus mostrou a mão, ele podia falar: Senhor, calma aí também, né? Espera aí, a gente nunca viu isso aqui. Você morre crucificado lá e 3 dias depois você aparece de novo, você ressuscita e depois aparece. Isso é difícil, né, Senhor? Tá, não, a culpa não é minha. Não, ele disse: Senhor meu e Deus meu. Então a gente, dentro da nossa tribulação, às vezes ela vem não por culpa nossa, verdade. O vírus está aí, é culpa sua, culpa minha? Não. O que você tem a ver com Adão, não é? Adão errou lá. Mas nós carregamos em nós a natureza pecaminosa que precisa ela ser tratada. As tribulações, elas também acontecem todas. E é por isso que é pelo Espírito. Paulo fala no versículo 5, o Espírito está em nosso coração, que nos foi dado, a coisa é interna. Sabe que a questão da vitimização é coisa tão interna que ela começou lá no Jardim do Éden. A transferência da culpa. A pessoa que não assume culpa, a pessoa que não assume erro. Adão, por que você está assim? Foi a mulher que tu me deste. Ela veio e falou, me deu a fruta, eu comi. Aí, Eva, por que você não obedeceu? Senhor, foi a serpente que me enganou. Mas nenhum dos dois assumiu. Não, Senhor, eu errei e agora eu quero consertar esse negócio aí. Sempre joga a culpa pro outro. A música deu ruim, errei a nota. Mas Denilson também não tocou a nota lá, eu também não toquei aqui. Ninguém quer falar, não, foi mal aí, eu errei. A gente tem esse mal dentro de nós. A gente quer transferir a culpa para os outros. É a igreja. A culpa é da igreja. Eu não estou indo mais, mas a culpa é da
culpa é do pessoal lá do louvor, a culpa é do pastor, a culpa é do ministério, a culpa é do São Luís Diácono. A culpa não é minha, a culpa é da igreja. Mas por que não olha para dentro de si e diz: calma aí, eu dei minha parcela também. A igreja não é perfeita. Eu sou a igreja, então eu também não sou perfeito. Tem alguma coisa em mim que precisa ser mudada. Tem alguma coisa dentro de mim que está me impedindo de ter comunhão. E eu preciso tirar isso. Eu não posso ficar me vitimizando por causa dos meus problemas. Eu tenho que enfrentá-los e assumir onde eu errei. Consertar. Essa parte está na lição aí. A perseverança é o slide 7 agora. Tem umzinho que está com o número 7. Pequenininho. A perseverança é uma das mais estimadas virtudes que o ser humano pode adquirir. Ela, na verdade, desempenha um papel fundamental no modo como lidamos com as tribulações. Então é uma grande virtude, tá? Perseverar é de fato uma grande virtude. Eu vou para o ponto 3. Tem um slidezinho que é o ponto 3. O caráter aprovado produz a esperança. Olha só, a perseverança ajuda a produzir um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz a esperança. O que é esperança? O que é esperança? Sinônimo é de esperança. Expectativa. Confiança, olha. Desejar coisas boas, né? A gente espera uma vacina, né? A gente tem esperança que chegue uma vacina aí para imunizar a gente aí. Então a gente confia em Deus primeiro. Deus vai abençoar lá os cientistas. Aí tem gente achando que a vacina que está sendo feita é para matar nós. Vai matar nós tudo a vacina, é a marca da besta. Aí a gente tem que falar: calma no meio da tribulação, calma. O Brasil viveu a gripe espanhola, foi em 1938, 1930. O Brasil viveu em 1938, né? A gripe espanhola. Possivelmente alguém poderia falar: vai vir uma vacina aí, mas é a marca da besta. Não é, calma aí, Fizeram a vacina e nós estamos aqui, Os avós conseguiram sobreviver, né? Nossos pais conseguiram, mas morreram foi gente. Morreram muita gente, negócio de 1 milhão. Mas a gente está aqui, né? Vamos orar, vamos ter esperança que vai vir uma vacina boa. Um dia a gente vai partir, mas nossos filhos vão prosseguir. Quem sabe daqui a 50 anos eles vão contar a história. Lá em 1920 foi o ano da tribulação, meu irmão. Em 1920 babou, não deu para nada, é só fugir do vírus. Então a gente tem que ir com calma. A gente tem que estudar a Bíblia, estudar o Apocalipse, né? Estudar o Apocalipse para saber que vai vir um tempo de perseguição. Mas escatologia, tem gente que acha que a perseguição já foi, a grande perseguição já aconteceu, que a igreja nem vai estar aqui. Nesse pensamento eu sou um pouco milenista. Eu acho que a igreja não vai passar pelas grandes tormentas. Jesus vai arrebatar ela e tchau. Quem não aceitou vai ficar aí para lutar, para aceitar. Eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes de grande tribulação. É um pensamento meu, mas todos podem estudar o Apocalipse e cada um tem a sua. Pré-tribulacionista, tribulacionista, pós-tribulacionista, né? Mas a gente deve orar a Deus, ter esperança de que venha uma vacina. A gente deve orar a Deus, ter esperança de que a igreja vai melhorar, de que nós vamos melhorar como igreja,
de que a nossa igreja vai crescer, de que virão novos tempos, virão novos momentos, as escolas vão voltar, as crianças vão voltar a estudar presencialmente, nós professores vamos voltar a pegar no giz, no piloto, se sujar todo de piloto. Eu quando dou aula de piloto, jaleco branco fica todo pintado, isso é legal, né? E a gente volta, tem esperança das coisas voltarem, a gente tem esperança, e essa esperança é confiança, foi aqui falou, é expectativa, e a esperança no Senhor, de que as coisas vão dar certo. A esperança ela está ligada à fé, porque esperar é desejar que aconteça algo que a gente não está vendo, mas que algo bom que vai acontecer. E o que Hebreus fala lá da fé no capítulo 11? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam, de que elas podem se concretizar. Irmão Joel, pode emprestar o microfone para ele, eu não posso sair aqui da filmagem, senão o pessoal vai ficar vendo só coisa aqui. O irmão Joel vai falar ali, ó, a experiência vai falar, olha aí, já passou por muita tribulação, irmão Joel. O irmão Joel já passou por muita tribulação, mas ele não é um homem atribulado não, tá gente? Agora só sai. Ele é um homem esperançoso. Melhorou. Paulo e Silas tinham uma grande esperança ali naquela prisão. Eles confiavam que Deus ia abrir aquele quarto e ia acontecer algo de bom na vida deles. Olha aí, experiência maravilhosa lá do livro de Atos, ó. Paulo e Silas na prisão, tribulação, mas eles tinham esperança de que as coisas dariam certo, que eles sairiam de lá, porque eles estavam pregando o amor, pregando a esperança. Então o irmão Joel é um homem que já passou por muita tribulação também na vida, muita dificuldade, mas é um homem que tem esperança, um homem de fé, né? Tá ali, ó, cabelinho branco, é a experiência entre nós, irmãos. Tem que ser valorizado, tem que ser cuidado, bem tratado, assim como a ala de idosos da nossa igreja, da nossa família, são ali a prova viva da experiência, passaram por momentos difíceis. Pensem nos seus pais, como é difícil, né? A vida dos nossos pais, como foi difícil, né? De muitos dos nossos pais, tudo era mais difícil, irmão. Não tinha internet não tinha câmera no celular com câmera. Tinha não, a coisa era mais difícil, a comunicação era difícil, né? Então, se a gente conversar com os nossos pais, a gente vai dizer assim: poxa, hoje eu sou rico, hoje eu sou milionário. E às vezes a pessoa não vem na igreja porque tem que vir a pé, o carro deu defeito, não vou na igreja hoje não. Meus pais andavam na linha de trem, sei tantos quilômetros para ir no culto. Samuel, missionário batista, esqueci o sobrenome, andava pela região do interior de Campos dos Goitacazes. Olha que tribulação, dificuldade, andava a cavalo. E naquela região ele pregou o meu bisavô, olha só. E ele era um capelão da igreja católica, o meu bisavô, um italiano, e se converteu lá em Murundu, no interior do Campos dos Goitacazes. Se converteu e ajudou a fundar aquela igreja. Lá a igreja tem, em 1918 essa igreja foi fundada, uma das primeiras igrejas batistas do Brasil a ser fundada, a ter um templo, na verdade. Então um homem missionário que andava no estado do Rio de Janeiro, primeiro ele chegou na Bahia com aquele grupo de missionários e andava em toda aquela região de Campos, a primeira de Campos, a primeira de Macaé, de São Fidélis,
todas o Samuel ajudou na fundação, porque ele foi levar a semente da palavra de Deus, andando a cavalo. Se você pegar a quilometragem que aquele homem andava, um batista, não viu dificuldades. Eu vou pregar o reino. Fez como Paulo. E a gente hoje tem tudo para pregar, para falar. Estamos na quarentena, mas vamos pregar com o WhatsApp, vamos pregar com o nosso Face, vamos compartilhar as coisas boas do Evangelho. Então, a gente vence a tribulação se alegrando, moldando o nosso caráter, desenvolvendo esperança, acreditando que as coisas serão boas, que as coisas virão. Eu vou dar um pulinho aqui e vou para o tópico 3, né? Daí, o caráter aprovado produz esperança. Tem um slidezinho com o número 12, né? A discografia de um dos grupos, eu falei, né, mais conhecidos de todo o Brasil, né, o Brasil Batista, Grupo Logos. A gente falou sobre a música do Grupo Logos. A letra diz assim, ó: Senhor Jesus, eu não entendo o espinho, mas se a cruz é o fim desse caminho, eu o aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou. Apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. É o que tem a dizer, eu creio nisso também. Basta-me a graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Canta esse pedacinho, Denilson. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Aleluia, glória a Deus, irmãos. É lindo. Amanda, desculpa, eu tirei no tom errado, tá? Se fosse a Amanda aqui, já lá em cima. Saudade de ver a Amandinha aí louvando. Mas se Deus quiser, em nome de Jesus, temos esperança. Ela vai estar aqui logo breve adorando a Jesus, né, Xande? É isso aí. Deus tem novos caminhos. Deus renova as coisas. Deus tem projetos para a vida de cada um de nós, irmãos. Cada uma ovelha de Jesus que um dia levantou a mão para Cristo, não importa, como a música do Marquinhos Gomes, né? Não importa onde você foi, não importa o que aconteceu, Ele não desiste de você. Olha a perseverança de Deus aí, ó, não desistir. Deus não desiste de nós, irmãos. Você já parou para pensar, pastor, que nós somos uma tribulação para Deus? Deus deve ficar assim, Deus falando, meu Deus. Imagina Deus. Deus não tem tribulação, mas imagina Deus. Deus olha para a gente dizendo, meu eu, Deus falando com ele, né? Meu eu, que esse sujeito, né? Deus tem muita paciência com a gente, irmão. E a gente tem que ter essa paciência com o outro. Vamos lá. Para terminar aí, ó, vamos entrar aqui nas perguntas, né? Para pensar e agir. Primeira pergunta lá do pensar e agir. Certas tribulações parecem nos esmagar como um rolo compressor, né? É tanta pressão que corremos o risco de perder o controle. Nesses momentos podemos nos assentar para ver qual será o resultado, ou então empenharmos-nos para que a nossa perseverança produza uma paciência triunfadora. Qual tem sido a sua opção diante do problema, da tribulação? Você senta, espera ver no que vai dar, ou luta, insiste?
para que essa perseverança produza aí uma esperança de vitória. Como que a gente tem reagido aí nesses momentos? Né? Pensa aí, você tem buscado insistir, não perdeu a fé, tem buscado se alegrar no Senhor. É o que a gente está fazendo aqui. A gente não pode deixar de estar, mesmo com todas essas regras, né, obedecendo. Às vezes a gente dá mole, né? Eu outro dia passei ali, esqueci de botar a máscara na entrada, aí os irmãos me deram lá uma enquadrada, bota a máscara, ei pastor, você tá certo. E a gente tem que vir, a gente não pode desistir de estar congregando, mesmo com essa dificuldade, eu estou com medo do vírus. Se medo ele nos paralisa. O medo faz parte, tá, do conjunto de sentimentos que nós temos, nosso psíquico. O medo faz parte, ele está ali. Ele é bom no sentido de que ele nos torna prevenidos, precavidos, prudentes, mas ele é ruim quando ele se torna um grande mal, um grande temor, um pavor. E o pavor a gente não pode ter. A gente não pode ter pavor. A gente deve se encorajar, olhar para as coisas boas, para as boas notícias, e ter a esperança e congregar dentro da medida do possível. Isso é caminhar, isso é continuar insistindo. A segunda pergunta: na medida em que as tribulações produzem em nós a perseverança, ou seja, paciência, eu já li essa aqui, né? Não li não? Tá. Fortalecemos os nossos músculos espirituais nessa academia de Deus. Você hoje seria aprovado ou reprovado? No meio da tribulação que você está vivendo, do seu problema, você seria aprovado? Nós, como igreja de Cristo, nessa pandemia aí, a igreja de Cristo está sendo aprovado o comportamento dela? Como é que está? Nós individualmente, como família, nossa família está sendo aprovada quando a gente passa por um grande problema? Como é que a gente tem resistido à tribulação? O que a gente tem feito como igreja de Cristo? Minhas atitudes, minhas ações, né, para com o nosso cônjuge, nossos filhos, nossa igreja. Como é que nós temos aí nos comportado, né? Nossa relação com Deus, a gente tem sido aprovado. O Senhor pode olhar de lá e dizer: bom estar, servo bom e fiel, ou apartai-vos de mim para o fogo eterno. Essa ninguém quer ouvir não, né? Misericórdia, né, irmãos? A gente tem que fazer as coisas para ouvir: bom estar, servo bom e fiel, né? Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então a gente, fidelidade é um lado do conjunto do fruto do Espírito Santo de Gálatas, né? 5:22. A última perguntinha aqui do autor, né, Filipe, que tal aproveitar as tribulações que são próprias da vida humana e se aproximar mais de Deus? Não deixe passar essa oportunidade. Então, não deixe passar a oportunidade de se aproximar mais do Senhor. Tem um último slide aí que é o Gálatas, olha lá. Vamos ler lá, Gálatas 5:22. Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, então aí é o fruto que o Espírito Santo produz em nós, na tribulação, em todos os momentos da nossa vida. Então não vamos desistir, vamos perseverar,
vamos buscar a aprovação do Senhor, apesar das nossas fraquezas, dos nossos medos, das nossas limitações. Vamos reconhecer quando a gente errar e dizer: olha, eu errei aqui, errei ali, vocês me perdoem, nós vamos acertar, nós vamos caminhar. A esperança, ela é renovadora e nós precisamos desse renovo. Amém? Então que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Vamos chamar o Ministério de Louvor para encerrar com um cântico. Vamos adorar o Senhor. Vinícius, coloca pra gente na projeção Me Derramar. Vamos convidar a igreja a se colocar de pé. Que você aí na sua casa